vocês estiverem vendo, dá um okzinho aí para mim, por favor. Beleza. Então, pessoal, o objetivo dessa noite é a gente trazer aqui para vocês uma breve apresentação do programa. Muitos de vocês já conhecem um pouco de outras lives, de outros eventos que a gente tem feito com diversos parceiros. A gente vai passar rapidamente para quem ainda não conhece as regras do edital. Em seguida, a gente vai começar com oficina de ideação mesmo, onde vai ser bem mão na massa, bem interativo, para que vocês tirem vários insights interessantes desses tópicos. Em seguida, a gente vai trazer dicas exclusivas, então o Carlos Bisotto está aqui para ajudá-los a escrever um projeto interessante, que seja atraente e que tenha mais chances de ser aprovado no programa. E o nosso último tópico da nossa agenda de hoje, então, é uma sessão de perguntas e respostas, em que o Bisotto vai auxiliar vocês aí durante esse processo de inscrição da fase inicial. Então, rapidamente, sobre o programa Start BSB. Ele é um programa de apoio a startups e projetos inovadores da região do Distrito Federal, né? E ele é incentivado, ele é promovido pelo governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela FAPDF, né? Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E nós, da Fundação CERT, estamos apoiando, né, operando esse programa durante a operação desse edital, né? Durante esse processo. Então, quais são os benefícios para você participar do Start BSB? Então, são até R$70 mil em subvenção econômica, que é um dinheiro disponibilizado pela FAPDF para você desenvolver o seu produto ou seu serviço, né? É um dinheiro em que você não tem equity, então a FAPDF não fica com nenhuma porcentagem do seu negócio, é um dinheiro realmente para que você utilize no desenvolvimento da sua solução. E até também R$42 mil em bolsa de apoio. Então, você vai ter esse dinheiro aí também para ter uma pessoa dedicada. Enfim, a gente sabe que empreender demanda um certo esforço e a FAPDF, então, trouxe essa novidade de bolsa de apoio técnico para te ajudar realmente a ter uma dedicação a esse projeto. Além disso, também a gente vai proporcionar networking e acesso a parceiros, então a gente vai te conectar com uma série de atores do ecossistema. A gente quer que você consiga acessar tanto possíveis clientes como parceiros tecnológicos, então a gente vai fornecer essa rede para vocês, e capacitações e suporte. Então, durante todo o processo de seleção e também de acompanhamento das empresas selecionadas, a gente vai estar fornecendo conteúdos sobre gestão, empreendedorismo, inovação. Então, muitas vezes as pessoas são excelentes tecnicamente, né? Os participantes do programa são muito bons na parte técnica, mas às vezes falta ainda habilidades de gestão e de como realmente colocar um negócio para o mercado, enfim. Então, isso a gente consegue auxiliá-los nessa jornada. Então, rapidamente aqui, quem pode participar? Então, pesquisadores, estudantes, professores, inventores, enfim, todo mundo que mora no Distrito Federal ou região RID, né, região do entorno ali, então, algumas cidades de Goiás e Minas Gerais, e tem que ser maior de 18 anos. Então, todo mundo participa como pessoa física, é importante destacar isso, então, todo mundo participa como pessoa física, e se for aprovada no nosso funil de seleção, você vai constituir uma empresa para receber os recursos, né, da FAPDF. E se você já tem um CNPJ e for selecionado até a fase 3, seu CNPJ deve ser constituído no Distrito Federal ou região, né, RID, e tem que ter constituição de até 24 meses anteriores à data de divulgação do edital, ou seja, tem que ser uma empresa constituída após o dia 17/2/2018. Mas isso caso você seja aprovado, né, na fase 3 de seleção. Então, nosso processo de seleção, agora a gente está na fase de ideias, que é a fase em que você já pode cadastrar lá, já pode começar a submissão. As inscrições estão abertas até o dia 15/10. Então, você tem aí cerca de 14 dias para submeter a sua proposta. Essa fase ela é super simples, ela demanda apenas 4 campos de inscrição, que o Bisotto vai entrar hoje em mais detalhes. A fase de planejamento, então, fase 2 e fase 3, em que vão passar até 300 propostas para essa fase 2, que você vai aprofundar um pouco mais sobre o seu modelo de negócio, enfim, sobre a sua proposta, na viabilidade dela, né? E a fase 3 de seleção são até 200 propostas selecionadas, em que você vai contar para a FAPDF, né, de selecionar como é que você vai gastar, como você pretende gastar esse recurso, caso você seja beneficiado, né, com esse valor. E na fase, então, 3, a gente seleciona 50 startups, né, 50 projetos que a gente vai transformar em negócios. Então, a gente vai fazer uma série de capacitações, encontros, um acompanhamento bem junto dessas empresas contratadas, as 50 startups,
geradas para que eles consigam desenvolver o seu produto, seu modelo de negócio, façam interação com o primeiro cliente e aí sigam, né, na jornada de inovação, enfim, mais próximo do mercado. Então, nosso cronograma, retomando aqui, as inscrições vão até o dia 15/10. Então, depois tem a fase 2 e fase 3 de seleção, e lá em agosto de 2021 é que começa esse acompanhamento com as 50 startups selecionadas pelo programa. Tentei ser breve aqui na nossa apresentação, mas se vocês precisarem de qualquer outra suporte, enfim, se vocês tiverem dúvidas sobre o programa, a gente fica à disposição para auxiliá-los também sobre o edital. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvidas específicas sobre itens financiáveis, como é que pode participar, vou pedir para que vocês mandem ali no chat para a gente, que a gente consegue encaminhar para a Fundação de Amparo de apoio à pesquisa do DF, né, a FAPDF, para poder auxiliar aí vocês nessas dúvidas mais técnicas sobre o edital. Mas hoje, então, vou apresentar para vocês o Carlos Bisotto, né, que está aqui com a gente para ajudar nessa parte mais mão na massa mesmo, de como que a gente consegue colocar ali essa proposta, né, submeter a sua proposta inovadora. Então, o Carlos Bisotto, ele é especialista em desenvolvimento de metodologias para alavancar startups, ele é membro do Conselho da Amprotec, ex-presidente da Rede Catarinense de Incubadoras e estrategista na concepção e implantação das incubadoras de Blumenau e do polo, né, Software Bluesoft. Então, pessoal, o Bisotto tem anos de experiência aí, ele é um fera mesmo aí que está trazendo uma expertise gigante na área de metodologia para alavancar startup, então aproveitem esse conhecimento que está sendo compartilhado aqui com vocês hoje e eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para você cadastrar a sua ideia. E eu passo agora a palavra para o nosso fera, Carlos Bisotto, por favor. Vamos começar, né, a nossa oficina de ideação. Vamos lá, obrigado, Ana. Boa noite a todos e a todas. Bom, como a Ana falou, meu nome é Bisotto, eu atuo há um certo tempo aí na questão de apoio ao desenvolvimento de startups, criação de metodologias e ferramentas, mas sempre costumo dizer o seguinte, que eu tenho mais de 20 anos de experiência, mas o que vale mesmo, na verdade, ainda mais nessa área de startup, é o que a gente fez no ano anterior, né? Nos últimos 10 meses, e com essa pandemia, acho que o que nós fizemos nos últimos meses, porque o resto não vale mais nada, sabe? Então, a gente precisa repensar o tempo todo, e vocês estão naquela situação que vocês têm um baita problema, uma baita oportunidade, o mercado todo está revirado, está totalmente fora de padrão, o padrão de consumo alterou bastante, a forma de relacionamento alterou bastante, a forma de divulgação alterou bastante, tudo alterou bastante. Então, é um problema, mas também é uma baita oportunidade, porque é desses pontos, desses elementos que surgem grandes oportunidades. E eu quero parabenizar cada um de vocês, cada uma de vocês, pela iniciativa de querer submeter uma ideia, porque na verdade, o pessoal sempre fala assim que o mais difícil é dar o primeiro passo, né, em direção a uma situação nova que você está. Eu sempre acho o seguinte, que o mais difícil é você tomar a decisão de que não vai ficar onde está. Então, ao tomar a decisão que vocês querem colocar a ideia, vocês já, mesmo que não submeteram ainda, mas vocês já tomaram a decisão. Isso é o mais difícil de fazer, é romper a inércia, né? Então, nós vamos agora trabalhar aí como submeter sua ideia de forma que seja mais, tenha maior chance de ter um sucesso para ser aprovada, né? Eu gostaria que todos vocês que estão participando aqui tivessem suas ideias aprovadas. Então, e para isso, assim, eu já ouvi, nesses anos todos, acho que eu ouvi mais de 1000 pitches e apresentações de startup, muito antes até das startups chamarem startup, antes era empresa de base tecnológica, mas eu ouvi muitos. E o mais impressionante, isso que ainda me surpreende bastante, é que 99% comete os mesmos erros. Os erros, eles são constantes e comuns e os mesmos há 26 anos. Há 26 anos eu ouço ideias de empresas inovadoras e quando eu peço para alguém falar sobre a ideia dela ou quer apresentar a ideia, eu peço para falar e os erros são exatamente os mesmos. Então, aqui, na verdade, assim, eu vou seguir aqui mostrando o que vocês têm que colocar no formulário, mas mais do que isso, eu vou colocar assim, ó, o que vocês não podem fazer.
Aquilo que a gente já sabe que se fizer vai dar errado. Vocês não vão aprovar a ideia. Então, mais do que o que vocês coloquem, eu vou falar sobre isso também, mas o mais importante é o que você não deve fazer. Porque todo mundo faz. E vocês têm a oportunidade de fazer diferente, de poder alterar essa realidade. Então, acho que eu não estou conseguindo... passei. Então, a primeira coisa é a seguinte, eu falei que vocês já tomaram uma grande decisão de não permanecer onde estão e submeter a ideia. Então, eu gostaria de saber quem que já submeteu. Então, além da tomada de decisão, já deu o primeiro passo de submeter a ideia, de começar a ideia. Então, isso também é romper o padrão, assim, porque tem aquela síndrome da página em branco, né? Você abre lá e tem só um como se diz, um formulário em branco que você tem que escrever alguma coisa ali. E o mais difícil, às vezes, é começar, sabe? Você realmente dar o início, o start a essa ideia. Aquela questão, você tem 4 campos ali, mas por onde você começa? O que é mais fácil? Você começa um, parece que é complicado. Você passa pelo outro, parece que é mais difícil ainda. E aí você não sabe como escrever. Então, nós temos aí já mais 53% aí já escreveram, mas querem melhorar a proposta. Excelente, é isso mesmo. E essa é uma abordagem que eu gostaria de ressaltar muito importante. Inscrevam a ideia o mais rápido possível, coloquem pouco texto, coloquem só alguns elementos-chave, mas submetam, porque aí depois vocês vão poder melhorar essa proposta, vão poder alterar essa proposta, e uma vez que você fez a primeira iniciativa, já fica mais tranquilo, todo aquele estresse de escrever já se reduz bastante. Então, realmente façam como esse já chegou a 57% aqui, 57% que já submeteram e querem melhorar. Porque não é só simplesmente chegar lá e escrever, mas escrevam, depois voltem de novo e olhem que vocês vão ver com outros olhos, depois com outros olhos, e vocês têm um certo tempo para poder fazer isso. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, 57% é um ponto bastante importante. Tá? Então, bom, deixa eu ver se acho que não estou conseguindo passar os slides. Isso. Então, acho que não. Só passar o slide aqui. Eu não estou conseguindo passar. Você passa aí, Ana? Pode deixar, eu vou passar aqui, vamos lá. Tá, vamos pegar aqui. Tá. Então, assim, o primeiro passo, antes de nós falarmos qualquer coisa sobre como escrever uma ideia, o que colocar, o que não colocar, acesse o site ali do programa Start BSB e inscrevam a ideia de vocês. Submetam lá. Então, é programastartbsb.com.br. Então, tem até o dia 15, mas não espere. A gente sabe que boa parte vai esperar, mas vai esperar na última hora. A gente sempre acompanha as propostas do programa, dos programas que a gente fez em vários estados do país, e é assim, é quase uma reta até o dia anterior. Aí no dia anterior começa a subir, aí na manhã começa a subir, vai subindo para a tarde, pelo menos multiplica a submissão de ideias por uns 4, 5 no último dia. E a chance de dar problema em servidor, em energia elétrica, em qualquer coisa é muito grande. Então, não deixe para a última hora. Isso é um conselho padrão, mas assim, não deixe. Escreva antes, porque reduz a ansiedade e já tem uma chance maior de você ser aprovado. Tá? Então, passando para o próximo slide. Eu gostaria, então, agora de colocar o seguinte. Bom, o primeiro ponto que vocês vão colocar lá é a situação problema. Ou seja, qual é o... Vamos ver se eu já consigo. Não. Acho que está conseguindo. Tá. Bom, o primeiro ponto é a questão da situação problema. Então, qual é o problema que vocês querem resolver? E assim, parece muito fácil. Qual é o foco da sua ideia? O que você quer resolver? E aí tem um problema muito sério que, em geral, as pessoas falam da sua solução e não do problema. Então, vejam, você não está ali falando assim, o problema é que os contadores não têm um software para fazer a contabilidade. Não, isso não é problema deles. Esse é o seu problema, que você quer que eles usem um software para poder fazer a contabilidade. Mas isso não é problema do contador. Então, você tem que entender o que o contador, se o seu público ali é o contador, o que o contador está querendo fazer e não consegue. Então,
você tem que analisar a situação pelo ponto de vista de quem vai usar a sua solução, quem está vivendo a situação problema. Então, o maior erro que o pessoal comete é falar da solução quando você tem que descrever o problema. Então, você tem que gastar, investir esse texto dessa parte aqui, falando qual é o problema, quem está vivendo o problema, qual é o problema que está acontecendo, quais são os efeitos desse problema, o que tem causado aquilo na vida daquela pessoa ou daquela empresa. Então, explore a questão do que incomoda. E é mais do que incomoda, também é aquilo do que motiva, que o pessoal sempre fala assim, você tem que analisar a dor do cliente, virou um mantra, né? Todo mundo fala, você tem que analisar a dor do cliente. É muito mais do que dor, né? Não é só dor. Ninguém que compra uma Ferrari está com dor. Então, assim, não é só, as pessoas não compram só porque estão com dor. Tem muita gente que está com dor e não compra nada. Tem gente que está com dor de cabeça e não compra comprimido para acabar a dor de cabeça. Simplesmente porque não quer. Então, o que a gente tem que analisar é, além da dor, o que está incomodando, quais são as consequências daquilo e também o que está motivando. Por que a pessoa está insatisfeita com aquela solução? Dando um exemplo muito, muito simples, já é mais antigo, mas eu sei que tem aí em Brasília, tem, por exemplo, a Curves, que é aquela academia só para mulheres. Qual é o problema? O problema é que as mulheres não têm uma academia só para ela? Não. Isso é o que você quer propor. Você quer colocar uma academia só para mulheres. Isso não é problema. Isso é a sua solução. O problema é que as mulheres, ao irem nas academias tradicionais, se sentem constrangidas, assediadas, aparelhos suados, uma sequência de exercícios muito grande com todas as dificuldades disso, e uma academia toda cheia de espelho. E quem vai para a academia ver espelho é homem, não é mulher. Então, o que o pessoal fez? Analisou o problema e não a proposta de ter uma academia só para mulheres. Então, aqui, o foco tem que ser naquilo que não está dando certo. E aí você tem que conhecer o cliente, conhecer a pessoa que está vivenciando o problema. Então, você tem que ter qual é o contexto que a pessoa está vivenciando. Qual é o contexto do problema? Por exemplo, a pessoa está no centro urbano. Isso é o contexto. Isso é o que ele ou ela está vivenciando. Então, a pessoa está no centro urbano. Muito bem. O que ela quer fazer? A pessoa está no centro urbano, ela podia estar numa área rural. Ela podia estar no meio do mar. Ela podia estar numa ilha. Não, ela está no centro urbano. E ela quer fazer o quê? Ela quer se deslocar de um lugar para o outro. Tá? Essa é a situação, esse é o contexto, essa é a circunstância. O que caracteriza essa circunstância? Porque tem pouco táxi, eu não tenho possibilidade de usar metrô, eu não consigo ir a pé, e para pegar táxi, eu não sei se ele vai dar volta comigo, porque eu não conheço a cidade, e o valor é muito caro, ele quer cobrar preço fixo, etc., o carro é antigo, etc. Vejam, esses são elementos que caracterizam o problema. Então, dificultam o deslocamento dessa pessoa. Então, caracterizem, se coloquem no ponto de vista, vistam a camisa dessa pessoa que está nessa circunstância. Então, analisem qual é o contexto, qual é a circunstância e mostrem o que é que está acontecendo de errado nessa circunstância. Deixem para falar da solução na parte de solução. Aqui você não tem que falar da sua solução. Aqui você tem que falar do porquê que não está bom do jeito que está. E aí você tem que dizer quem está vivenciando, se é uma empresa, se é uma pessoa física, se são ambos, né? Se são vários tipos de empresa, então você tem que caracterizar quem está vivendo a circunstância, descrever a circunstância e mostrar, ou seja, a circunstância, o contexto, né? E mostrar o que é que não está bem naquela situação. Tá? Então, essa é a questão central do problema. E a maioria erra aqui. Mudem um pouco a perspectiva e se imaginem agora vocês como avaliadores. E aí, quando vocês vão ler o problema de uma ideia, situação, problema, ele começa a falar da solução. Qual é a reação de vocês? Tá, ele está querendo resolver o quê?
Por que é que eu preciso de um software? Por que eu preciso de um carro particular para deslocar as pessoas? Por quê? Por quê? Por quê? A questão... E aí vem um ponto central. Não é a questão... o importante, às vezes, não é a pessoa do cliente, mas é a circunstância que ele tá vivendo e o que ele está querendo fazer dentro daquela circunstância. Então, foquem nisso. Usem esse espaço aí, que não é grande assim, vocês vão ver que não tem um espaço ilimitado para escrever. Então, usem esse espaço para descrever a circunstância e para falar o que é que está de ruim naquela circunstância e o que motiva aquela pessoa a mudar, a querer mudar. Porque a gente só quer mudar quando você está numa situação que você muda. Por que você muda? Uma porque tem uma força que te leva a mudar e a outra mas tem forças que te impedem. Então, às vezes, a pessoa está com dor, mas não muda. O caso que eu sempre cito é, você tem um software, e o software é horrível. Você sofre um monte, reclama um monte do software. Por exemplo, o Word. O Word é uma droga. Não serve para quem é profissional e não serve para quem é iniciante. Mas todo mundo usa. Por que usa? Então, incomoda, dói, mas ninguém muda. Tá? Então, vejam, analisem o contexto, vejam pelo ponto de vista do cliente, não de vocês. Esqueçam, vocês agora não são os desenvolvedores. Vocês estão avaliando para entender qual é o problema que o cliente está vivenciando. Ou o usuário, né? Porque às vezes o cliente e o usuário são um pouco diferentes. Né? Por exemplo, se você vai fazer um brinquedo didático, por exemplo, o usuário é a criança, mas quem vai tomar a decisão é o pai. Em geral. Hoje já está um pouco diferente, porque as crianças é que tomam a decisão e o pai só paga. Mas, em geral, acontece de ter clientes diferentes. Mas então, analise, se for mais de um cliente, analise o problema deles todos. Então, façam uma análise do contexto e digam o que é que está errado, o que não está bom, o que está incomodando, quais são os efeitos disso. A pessoa tá... Então, quais são os problemas mais normais? A pessoa está gastando demais, a pessoa não tem acesso àquilo que ela quer fazer, ela precisa fazer e não tem solução para aquilo. Ela não consegue executar, ela tem que deixar de fazer alguma coisa porque não tem uma solução. Então, descreva esse problema que a pessoa quer fazer. Por que ela quer fazer? Qual é a motivação? Então, aqui tem 2 pontos. Um é o problema, a dor, o que incomoda, e o outro é a motivação, porque também a motivação nos faz mudar. O que é a motivação? Eu quero ter mais tempo livre. Eu quero ter uma vida mais saudável. Eu quero parecer uma pessoa mais agradável, um status, eu quero ser admirada. Né? Eu quero causar inveja para os meus amigos. Então, essas são situações que motivam as pessoas a tomar uma decisão de mudar ou não mudar. Então, avalie o contexto, o que está doendo e o que está motivando, o que está levando a pessoa a poder alterar, poder deixar de fazer aquilo que ela faz, do jeito que ela faz, para fazer do jeito que vocês querem que ela faça. Então, deixe muito claro o que é que está incomodando. Tem o caso de uma empresa que é a The Little Miss Matched. A The Little Miss Matched, ela fez uma proposta totalmente absurda, eles começaram vendendo meias em 3, né? Meias, né? Ao invés de vender em um par de meias, eles venderam um pacote de 3 meias. E nenhuma dessas 3 meias combinava uma com a outra. Então, cada uma das meias era diferente. Aí o pessoal, mas para que é isso aí? Quem vai comprar isso? Então, na verdade, quem estava com problema, que precisava de 3 meias? Não é alguém que tem 3 peças. Quem precisava eram irmãs gêmeas que estavam cansadas já de usar a mesma roupa que a mãe e o pai colocavam. Então, elas queriam se diferenciar, queriam mostrar a personalidade delas. E fizeram isso pelas meias. Então, analisem o que motiva e o que incomoda. Façam uma análise. Então, contexto, problema, dor e motivação. Isso vai vai fazer com que quem for ler a sua ideia tenha muito claro quais são os efeitos. A pessoa vai começar a sentir a dor, vai começar a sentir a motivação daquela pessoa que você está descrevendo ali, ou aquela empresa que você está descrevendo. Tá? Então,
Deixa eu ver aqui. Acho que eu que não estou sabendo mudar aqui, né? Aqui. Ops. Bom, a outra, bom, e aí, quando a gente fala da solução, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: pô, você descreveu o problema, descreveu o que tá incomodando, o que está motivando, qual é o contexto daquilo, e aí você vai falar da sua solução. Então, primeira coisa, eu sei que todos vocês são apaixonados pela solução que vocês vão fazer, mas esqueçam isso, esqueçam a solução, não se apaixonem pela solução de vocês. Porque ao se apaixonar, vocês não vão ouvir o que as pessoas têm para dizer para vocês. Não quer dizer que vocês vão deixar de fazer a solução, mas esqueçam um pouco, esqueçam que vocês têm uma solução. Vão ouvir. Então, um dos erros que então, primeiro, o problema. Agora, o que você tem que analisar é o que você vai oferecer para resolver aquela dor e gerar aquela motivação, atender aquela motivação. Aqui você vai descrever a sua solução, se é um software, se é uma máquina, se é um serviço, se é um serviço que usa software, usa uma máquina. Qual é a solução? Você tem que deixar claro qual é a solução. Mas assim, não use termos técnicos. Tem pessoas que escrevem a solução, escrevem o texto, que quase ninguém consegue ler. Às vezes até pessoas da área não conseguem entender, usa tantos termos técnicos, siglas, etc., que as pessoas não conseguem entender o que a pessoa está escrevendo. Então, escreva da forma mais clara possível. Entendo que quem for avaliar pode ser da área, mas pode não ser da área específica que vocês estão trabalhando. Talvez não saibam os termos técnicos específicos daquilo que você quer dizer. Então, primeira regra aqui, fale da solução, mas não use jargões, não use coisas muito técnicas, explique. Se você for, é absolutamente necessário usar um termo técnico, explique esse termo técnico. Não precisa falar 10 páginas sobre isso, é explicar o que é. Porque a pessoa que está lendo pode não entender aquele termo, ou pode conhecer com outro nome, com outro tipo de sigla. Então, não usem termos que as pessoas podem não conhecer. Tá? Então, você tem que apresentar qual é a solução. E aí, a solução, você tem que ler, você tem que descrever a solução, e quando você descreveu a solução, volte para o problema e veja se a sua solução que você colocou aqui resolve tudo aquilo que você disse lá. Na situação do problema, você falou do contexto, você falou da dor e você falou da motivação. Então, aqui você tem que mostrar que a sua solução se encaixa naquele contexto, resolve aquelas dores, ou pelo menos parte delas, e gera a motivação que a pessoa quer. Dá o motivo para a pessoa mudar. Tá? E aí tem um ponto importante, você não precisa resolver todos os problemas. Você tem que destacar aquele problema que você vai resolver, ou aqueles problemas que você vai resolver. E deixe claro quais são eles. Então, é muito importante que você destaque, descreva a solução de forma simples, mostre como é que ela vai resolver os problemas que você apontou, como é que ele vai motivar o cliente daquilo que ele quer fazer e descreva as funcionalidades, ou seja, o que a sua solução faz, como é que ela é usada, como é que o cliente vai usá-la e que benefícios ele vai ter ao usá-la. Então, acho que isso é extremamente importante que você descreva de maneira muito clara. Então, descreve o problema. Veja que é muito simples escrever a ideia aqui. Então, você escreve o problema e escreve a solução. Esses dois têm que estar em sintonia. Em geral, as pessoas usam o problema para falar da solução e a solução para falar da solução. Então, usa dois campos para falar a mesma coisa. Então, no problema, que a gente já falou, fale do problema. Na solução, fale da solução. Né? E aqui, você além da funcionalidade e dizer que aquilo é viável tecnicamente, por que é viável tecnicamente, e se ainda não está provado que é viável tecnicamente, demonstre por que você acredita que é viável, que vai valer a pena desenvolver. Né? Às vezes tem um problema ainda técnico para ser resolvido. Você tem que dizer isso. Porque uma pessoa que pegar a sua proposta pode ser exatamente uma que conheça muito aquela ideia sua, aquela área, aquela tecnologia. Então, se tiver algum problema de viabilidade, trate isso.
Mostre que você conhece o problema e você sabe como resolver ou como tentar resolver, por exemplo. Pelo menos. Tá? Então, no caso da solução, descreva a solução, as suas funcionalidades, como que ela resolve o problema, como é que ela se adequa ao contexto e como é que ela atende a motivação daquele cliente. Aborde a questão da viabilidade técnica e demonstre em que estágio está o desenvolvimento da sua solução. Ou seja, está só na fase de ideias, está na fase de produto, tem um protótipo. Então, a gente gostaria que você escrevesse aí qual é o estágio de maturidade da sua solução. Ou seja, como está na ideia, está no protótipo. Eu já, além da ideia, já tenho um protótipo conceitual. Eu fiz um esquema de como seria a solução. Não, já tenho um protótipo, já testei. Não, eu já tenho um protótipo finalizado, já está pronto para usos preliminares, para testar, validar. Ou não, já tem tudo pronto, só falta comercializar. Ou, de repente, já estou até comercializando. Mas, então, esses são os pontos que a gente precisa colocar. Bom, então, a gente está aqui com mais de 70% ainda na fase de ideia ou protótipo conceitual. 75%. Então, veja, nessa fase, é extremamente importante a descrição do problema. Por quê? Porque você ainda não tem um protótipo operacional para demonstrar e fazer que você já fez testes, descreveu os resultados. Então, ali, você tem que convencer a pessoa que vai ler de que aquilo é um problema e que essa sua solução vai resolver aquele problema. Então, esses dois elementos têm que estar em absoluta sintonia. Se não tiver, a pessoa não vai querer aprovar a sua proposta. Isolto, eu acho que é importante a gente ressaltar também, pessoal, muita gente tem dúvida se você submeter uma ideia, você vai ter menos pontuação em relação à pessoa que submeteu um protótipo finalizado, ou um produto em busca de comercialização. E não é esse o objetivo do programa, né, Bisotto? Uma ideia bem descrita, uma ideia com uma fundamentação muito bem detalhada. Ela pode ter tanta viabilidade técnica quanto um protótipo já mais avançado, mas que não é tão interessante para o mercado. Então, a metodologia do programa, ela não qualifica mais uma maturidade mais avançada e desqualifica a ideia. Não, o objetivo aqui, na verdade, é você descrever a sua solução para que o avaliador entenda, baseado na sua descrição, realmente se você está nessa maturidade, né, que você destacou. Então, não é um critério de nota, você pode ter uma ideia muito boa e não necessariamente um protótipo mais avançado quer dizer que o seu produto vai ter sucesso. Então, esse é um programa de ideias, então a gente valoriza as ideias também. Né, Bisotto? Só queria destacar esse ponto. E esse ponto é importante pelo seguinte, se quanto mais ideias você tiver, melhor. Você não precisa colocar uma só. Quando eu estou falando de ideia aqui, na verdade, nós deveríamos estar falando de ideias. Você pode escrever quantas ideias você quiser. Teve um caso no Espírito Santo, a pessoa colocou, a pessoa submeteu 36 ideias. A gente não sabe como é que ela... Uma pessoa criativa, né? Tinha tantas ideias assim. É uma pessoa criativa. Então assim, escrevam várias. Claro que só vai ser aprovada uma, evidente. Se você for passar para outra fase, você vai ter que escolher qual é melhor. E aí, qual você vai escolher qual é melhor? A que foi mais bem ranqueada. Né? Então, é mais natural. Mas não se prendam a uma ideia. Eu tenho uma tecnologia que eu posso usar para isso, para aquilo outro. Então tá, então faça 3 ideias, não tem problema nenhum. A tecnologia é a mesma, você vai aplicar para 3 focos. Então, acho que isso é importante que vocês levem em consideração. Então, o próximo passo, então, a gente falou do problema, falou da solução, o próximo passo é falar do que diferencia sua solução do que já existe no mercado. Então, o ponto aqui por que vale a pena investir na solução de vocês? Isso já não existe no mercado? Isso já existe alguma coisa parecida? O que é que a sua ideia faz de diferente? Então, aqui é você mostrar, olha, aqui aproveitando, não vale aquele negócio, a minha ideia é única, não existe nenhuma solução igual a essa. Essa posição não resiste a uma pesquisa no Google.
Qualquer pesquisa vai mostrar umas 10 ideias iguais à sua, iguais. Então, não considere que a sua ideia é única. Busquem aquilo que pode substituir, aquilo que pode fazer com que o cliente não compre aquela sua ideia. Então, é muito importante você saber o que a sua proposta faz de diferente. Então, é muito importante você dizer, se já existe alguma solução próxima ou similar, descreva essa solução, fala qual é e fala quais são as diferenças e vantagens da sua solução com relação àquela. Ela pode ser mais simples, não precisa ter mais coisas, ela pode ter menos coisas. Geralmente o pessoal chega e fala assim, não, mas eu vou fazer uma solução com mais funcionalidade e mais barata. Eu falei, tá, por que não faz com menos funcionalidade e mais caro? Por que você tem que fazer mais barato e com mais? Não, a gente tem que avaliar o que a pessoa está usando hoje, qual é a solução que está disponível e qual é o diferencial que nós temos. Então, se existir concorrente, direto, descreva, fale que tem e mostrem por que é que o seu é diferente. Se não tem um concorrente direto, procurem um que possa substituir, que possa, de alguma forma, não deixar o cliente usar a sua solução. Porque essa questão de concorrência, às vezes, não é tão trivial assim. Né? O presidente da Netflix falou, foi no ano passado, ele deu uma declaração que ele falou que o principal concorrente da Netflix é o churrasco entre amigos. Então, quando é que nós colocaríamos o churrasco entre amigos como concorrente da Netflix? Por quê? Porque se você tiver no churrasco entre amigos, você não vai assistir Netflix, cara. Então, se não tem um concorrente direto, alguém que use exatamente, tem alguma coisa similar, alguma coisa que a pessoa possa substituir, ser semelhante, que de alguma maneira gera aquele resultado. Então, o churrasco entre amigos gera o mesmo efeito do Netflix, que é se divertir, ter um momento de alegria com pessoas no ambiente. Então, esse é o ponto importante. Então, mostre claramente o que é que você faz de diferente, o que a sua solução tem de diferente. Mostre as vantagens disso, por que que o cliente vai deixar de usar o que ele tem hoje ou vai passar a usar a sua solução porque ele tem os benefícios que você diz que tem. Eu lembro que um amigo meu ele fez uma vez um software para consultórios odontológicos, isso faz mais ou menos 20 anos. E quando ele fez, ele lançou nacionalmente, ele já tinha uma empresa de software, ele lançou nacionalmente, há 30 anos, ele lançou nacionalmente e não vendeu nenhuma cópia. Nenhuma. Ficou um ano tentando vender e não conseguiu. E aí, depois, 5 anos depois, teve uma outra pessoa que eu conheci que lançou um software similar e conseguiu conquistar o mercado. Então, o que a gente tem que ter nesse ponto aí é destacar o que é que a sua solução tem de diferente. Por que é que a pessoa vai deixar uma solução para usar a sua, ou por que é que vai deixar de fazer como faz para adotar a sua solução, se não tem uma solução mais adequada. Por exemplo, a pessoa costuma andar a pé, então ela não usa nem táxi, nem nada. Por que ela vai deixar de andar a pé e vai andar de Uber, por exemplo, você está propondo Uber? Ou por que ela vai deixar de andar a pé e vai andar de bicicleta? Então você tem que demonstrar por que isso. O que diferencia a sua solução do que já existe. Seja o que a pessoa usa ou que ela não use, porque não tem alternativa. Então demonstre por que é que é importante, por que é que a sua solução vale a pena. Vale a pena ser investido. Existe um problema, a minha solução faz isso, e o diferencial dela é que ela consegue fazer mais rápido, consegue tornar mais acessível, a pessoa não precisa ter conhecimentos técnicos, etc. Então, é isso que você quer comentar. Demonstre aqui claramente. Não fale de novo da solução, não explique a solução de novo, já explicou lá na solução. Fale aqui as vantagens, os diferenciais, mesmo que seja um diferencial que seja pior. Isso aqui é mais caro, vai ficar mais caro, mas esse mais caro tem uma relação de benefício muito maior, porque nós temos um teste que fez isso e deu um resultado assim. Numa situação similar, nós temos uma análise e deu assim. Então, comecem, quanto mais vocês conseguirem dar dados quantitativos ou palpáveis ou concretos, mais vai ser convincente. A pessoa vai poder entender melhor ou ser convencida de que aquilo
que a sua solução vale a pena ser apoiada. Tá? Então, aqui nós tratamos, então, o problema, tratamos, então, da solução, e aqui é o diferencial. Então, qual é o contexto, qual é a dor e qual a motivação no problema, qual é a solução e as funcionalidades e como é que ela resolve as dores e gera motivação, e aqui é o diferencial. Eu vou analisar o mercado, o que já existe no mercado, vou verificar o diferencial e vou mostrar isso. O pessoal geralmente fala assim, mas o meu não tem concorrente, o meu é único. Tem, procure que tem alguma coisa similar, pelo menos. Tá? Então, esse é o diferencial inovativo. O próximo ponto, então, é falar da equipe. Então, na maioria das vezes, a equipe é um fator preponderante, porque o que se quer saber da equipe? Quando eu vou avaliar uma proposta, eu quero saber o seguinte, essa equipe vai dar conta de desenvolver essa solução? Com as características que tem, com os diferenciais que tem, com a tecnologia que eles disseram que vai fazer? Eles dão conta? Tem experiência e conhecimento para isso? Ou tem conhecimento para isso? Então, vocês têm que demonstrar aqui na equipe qual é a formação e a experiência. Mas não é a formação e experiência genérica. Enfatize aquelas que vão ajudar a desenvolver a solução. Que demonstrem que vocês conhecem a tecnologia. Então, vocês são 3 engenheiros que se juntaram para propor uma ideia. Então, destaque, olha, eu trabalhei com essa tecnologia 2 anos numa empresa, isso aqui, o meu TCC foi em cima dessa tecnologia, eu fiz um estágio numa empresa que usava essa tecnologia, eu faço consultoria dessa questão, dessa tecnologia há 3 anos, sabe? Então, demonstre no perfil da pessoa, no seu perfil, no perfil das pessoas da sua equipe, aquelas características, destaque aquelas características que ajudam, que vão garantir o desenvolvimento da solução. Isso é extremamente importante. Porque se eu tiver dúvida, eu não vou aprovar a ideia. Se eu tiver dúvida que aquela equipe ali vai dar conta de fazer aquela solução, eu não vou aprovar. Mesmo que o problema exista, que a solução seja genial, que o diferencial seja incrível, mas se não demonstrar que vão conseguir fazer, a pessoa não vai apostar. Pensa que o pessoal que está ali considera que o dinheiro que vai ser investido é dele mesmo. Então, quando eu vou avaliar uma ideia, eu investiria o meu dinheiro nisso. Então, se eu tenho dúvida se a equipe vai dar conta, eu não vou investir. Tá? Então, é importante então, você colocar qual é a formação. Eu estou estudando ainda, então descreva, olha, sou aluno do curso de engenharia, 4º semestre, e aí por que você vai conseguir fazer? Não, mas eu tenho experiência de programação, tenho experiência em energia solar, porque eu fiz um ensino técnico nessa área, seja lá o que for. Descreva isso, tanto do proponente quanto das pessoas que fazem parte da sua equipe. Tá? É claro que assim, sempre a gente fala que o ideal é que você tenha na equipe uma pessoa que seja mais técnica, outra que tenha mais o perfil de negócio e de comercialização, e o outro de gestão. A gente sabe que isso é mais difícil de ter. Mas é difícil, às vezes são 3 engenheiros e nenhum deles tem habilidade comercial. Mas isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Mas destaquem aquilo que vocês sabem fazer e que vai ajudar a desenvolver a solução. Se tem alguma parte da solução que vocês não conseguem dar conta e vão contratar alguém especialista nisso, destaquem isso. Essa parte aqui a gente não domina, mas isso aqui nós vamos terceirizar, comprar empresa que tem várias empresas no mercado que fazem isso. Isso aqui não é a parte central da minha solução. A parte central é essa, a gente dá conta disso aqui, a gente sabe fazer isso aqui. Tá? Então, deixem absolutamente claro isso. Então, a equipe é muito importante. Simplesmente não façam só uma descrição, tipo, não, fulano de tal, aluno do 4º semestre de Química e só. Não, isso não vai dizer nada, vai dizer o seguinte, não, ele já trabalhou no laboratório como estagiário, ele tem, o pai dele tem uma fábrica de perfumes, ele que fez toda a formulação, apesar de não estar formado ainda, sei lá, sabe? Então, descreva isso. Quanto mais segurança vocês passarem para o avaliador ou avaliadora, mais fácil vocês vão ter a ideia aprovada. Então, pensem que assim, que a pessoa vai ter ali 30, 40, 50 ideias para avaliar.
Então, deixem absolutamente claro, não deixe nada implícito, não faça a pessoa pensar, não faça a pessoa pesquisar, não faça a pessoa... Porque isso vai atrasar, vai demorar. Então, não façam isso, deixem explícito, deixem claro, mostre os pontos mais importantes. Se você teve algum cargo, alguma função que foi de liderança, sei lá, participou da diretoria do DCE, do diretório acadêmico, foi escoteiro e foi líder dos escoteiros, cita cargos de liderança que são importantes para a condução de um negócio, ajudam você a desenvolver o negócio. Tá? Então, a equipe empreendedora é muito importante vocês destacarem qual é a característica e a competência de cada um para desenvolver a solução que vocês vão fazer. Ok? Não estou conseguindo passar. Não. E aí vocês vão ter que fazer um pitch. O pitch é uma apresentação rápida do negócio. Então, geralmente, a gente fala que, se vocês forem ver em sites e tal, é muito comum o elevator pitch, o discurso do elevador. Então, o pitch é uma fala muito objetiva sobre o seu negócio. Então, vamos imaginar, por que elevator pitch? Por que discurso do elevador? Porque a situação é a seguinte, você entrou no elevador no 15º andar e no elevador entra um cliente da sua solução. O dono de uma empresa que vai comprar a sua solução. Você tem do 15º andar até o térreo para convencê-lo de que a sua solução é boa. O que você fala? Se ele virar para você e falar assim, ó, o que você faz? Você tem até o térreo para dizer isso. Então, tem que ser absolutamente objetivo. Então, coloque os pontos mais importantes. E aí vale tudo aquilo que eu falei. Descreva nesse pitch. Vocês vão ter oficina de pitch para isso, mas tudo isso que você está usando ali, do problema, da motivação, da solução, do diferencial, da equipe, é importante você incluir aí no pitch. O mais rápido que você puder, não mais rápido, mas o mais objetivo. Vá direto ao ponto. Descreva de maneira que qualquer um entenderia. Faça esse pitch para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo, para o seu vizinho. Fale e veja se a pessoa entende. Teve o caso de uma vez de um cara que, na incubadora, que eu era coordenador, eu levei o prefeito de uma cidade para ele apresentar a solução dele, e ele ficou falando 5 minutos sobre a tecnologia que ele ia usar. O prefeito não entendeu absolutamente nada. Então, sejam muito objetivos naquilo que quer falar. As pessoas perdem a atenção rapidamente. Se você começar a falar coisas que as pessoas não se interessam, ela vai se distrair. E em se distraindo, não vai avaliar bem sua ideia. Tá? Então, vocês vão ter que desenvolver esse pitch, vão ter que gravar esse pitch. E vocês vão ter aí uma oficina para ajudar vocês a fazer isso. Tá? Mas nós queremos saber aí se você já preparou o seu pitch, se você já tem um pitch pronto, você já pratica isso, já preparou. Isso assim, ó, é muito importante, porque assim, você nunca sabe em que circunstância que você vai estar. Às vezes você está ali em frente a uma pessoa que pode ser o seu cliente. E se você não tiver um pitch, você vai demorar mais tempo para explicar. E as pessoas podem não ter paciência para isso. Então, nós temos aqui mais ou menos um empate. 50% tem, 50% não tem. 53% agora tem o pitch. Então, está mais ou menos ali pela metade. 55%, 45%. Então aqueles que têm, revisem o pitch a partir do que foi falado aqui. Façam uma análise de novo e revisem. E o mais importante, quando vocês gravarem o pitch, antes de submeter, ou depois de submeter, mas faça uma pessoa, um amigo, etc., ouvir e dizer para vocês o que achou, se entendeu. Faça o pitch para uma pessoa que você não conhece ou uma pessoa que está próxima de você e depois pergunte o que ela entendeu, para ver se ela entendeu os pontos que você quis ressaltar. E aí você vai ter, então, vocês vão ter uma capacitação com o Giovanni Santoro sobre como preparar um pitch. Então, isso vai ajudar vocês a ter esses pontos aí. Tá? Então, aproveitem essa capacitação e aprimorem o pitch de vocês.
Bom, nós temos aí, então, alguns casos de sucesso, que esse programa já foi feito em vários estados, e nós temos várias empresas aí que são referência e que tiveram um sucesso muito grande, mas a característica delas todas elas, ou a grande maioria delas, estavam no estágio que vocês estão, ou seja, de ideia e protótipo conceitual. Essa a VL Laser é uma empresa são irmãos, são gêmeos. Eles terminaram engenharia em Florianópolis, na Federal de Florianópolis, e foram para a Alemanha fazer lá um estágio, um trabalho lá. Ficaram lá trabalhando com máquinas lasers. Quando eles voltaram para o Brasil, estava na primeira edição do programa Synapse, que é a origem dessa metodologia que nós criamos. Então, eles voltaram e aí falaram, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma máquina laser, né, trabalhar com laser. Aí viram o Synapse, vamos sentar. Eles tinham só uma ideia de fazer uma máquina laser. E aí eles submeteram para o Synapse, fizeram a proposta, apresentaram o porquê que a máquina que eles iam fazer, que é de alta precisão, etc., para empresas. Eles fizeram toda a descrição do problema que as empresas tinham com as máquinas laser atuais, daquela época, e mostraram por que a máquina deles seria superior. E mostraram também qual é a competência deles. Nós passamos na Alemanha, trabalhamos 6 meses lá, justamente com máquina laser. Nós trabalhamos com vários tipos. Então, demonstraram que tinham competência para desenvolver uma máquina diferente da que tinha no mercado. E eles estão competindo isso, eles competiam na época com marcas internacionais. Tá? Então, isso não é pouca coisa. Então, eles conseguiram desenvolver rapidamente e chegaram aí a um faturamento anual de 30 milhões de reais rapidamente. Então, é uma empresa realmente muito boa. A outra empresa que a gente costuma dar de caso é a Horus Aeronave. Trabalha com drone. Quando eles submeteram a ideia, eles queriam fazer drone. E aí o pessoal, nessas oficinas que a gente faz, que a gente conversa, etc., a gente fala assim, olha, drone é muito legal, mas se você não tiver um serviço associado ao drone, você vai ser rapidamente superado pela China. O chinês vai fazer o drone 10 vezes mais barato que o seu e com mais funcionalidades. Então, foco em serviço. No Synapse, eles focaram na aeronave, eles fizeram a aeronave com o recurso do programa, da mesma forma que vocês vão receber o recurso aí, eles pegaram o recurso do programa e montaram a primeira aeronave, né, aprimoraram, etc. E hoje são empresas que têm serviços associados, estão com um desenvolvimento bastante grande, e receberam um aporte de 3 milhões do Fundo de Investimento Paulista, e mais um de 2 milhões da Exceed. Veja, então, uma empresa que já recebeu. E também eles foram aprovados na aceleradora Darwin. Então, eles foram aprovados em 3 programas diferentes. Vejam, então, eles conseguiram muito recurso para desenvolver a ideia deles. Mas eles começaram do quê? Do zero, da ideia. Eles chegaram no Brasil sem nada, não tinha máquina nenhuma. Estavam ainda só achando que era legal fazer. Desculpa, esse aqui é o pessoal era velho, né? Essa aqui o pessoal não tinha nada também. Eles eram engenheiros aficionados, gostavam de aeronáutica, eles gostavam de fazer aeromodelo, etc., mas eles não tinham ainda, estavam ainda na questão conceitual. A próxima empresa é a Express Air. Essa é uma empresa interessante, porque o João Sorgato, que é o idealizador dessa empresa, ele era sitiante, ele foi para a cidade e a mulher dele montou um salão de beleza. E aí, como ele não tinha muito o que fazer, ele saiu do sítio, ele não tinha muito o que fazer, ficou observando lá e viu que para fazer um mega hair, o pessoal levava horas para fazer lá, para colar o cabelo, etc. Ele falou, pô, isso aqui tem que ter um jeito mais fácil de fazer. E não é possível, porque demora demais, cansa demais, vai muito produto, o pessoal que aplica ganha muito pouco, tem que comprar muito caro para poder, porque só faz 1 ou 2 por dia. Então, isso aqui não dá. Aí ele identificou todo o problema. E aí ele identificou o problema não só de quem fazia a aplicação, mas do salão. Porque, pessoal, o salão tem que ter mais pessoas aqui ocupando mais espaço para ter uma ociosidade grande. Então ele começou a analisar dos 2 lados. E ele desenvolveu uma máquina que colava mais rapidamente. Então ele reduziu ali, eu não me lembro, ele fez mais de 40 protótipos e ele reduziu assim, de horas para meia hora. Então era muito rápido de fazer. A última vez que eu falei com o João, ele me ligou, ele falou que estava indo para o... Ele falou assim, me chamar de professor ainda, professor, você não imagina para onde que eu estou indo? Eu falei assim, não faço a menor ideia.
Eu falei, estou indo para o programa da Ana Maria Braga. Eu falei, o que você está fazendo, Ana Maria Braga? Eu falei, eu vou mostrar a minha solução lá. E depois que ele mostrou lá, foi um desespero. Ele não dava conta de fazer tantas máquinas ali. Então, é uma empresa que assim, saiu do zero também, viu um problema e resolveu aquele problema. E era uma pessoa que não tinha graduação, não tinha estudo, mas ele desenvolveu uma solução que não tinha no mercado. Resolvia um problema e não tinha uma solução com agilidade. Tinha solução? Tinha, o pessoal colava a mão. Tinha uma cola, tinha várias coisas que o pessoal usava, então tinha concorrente. Mas o dele era infinitamente mais rápido, mais barato, repetia a qualidade era sempre assegurada, repetia os casos de sucesso. Então, isso fez com que ele tivesse um sucesso bastante grande. Outra empresa que, assim, só para mostrar os casos diferentes que vocês podem se inspirar, porque nós temos uma variedade muito grande de startups. A Signa é um caso bem interessante, que a Fabíola, ela trabalhava na Fundação 7, era uma pessoa que trabalhava junto com a gente ali nos programas como Start BSD, como Sinapse, e ela e amigos identificaram a oportunidade, a dificuldade do pessoal das pessoas surdas, com deficiência auditiva. Então, eles começaram a montar uma solução para isso, para a questão de Libras, aquela linguagem de Libras. Então, ajudar a educação, a formação de quem tem deficiência auditiva. Então, eles mesmos, então a solução deles faz com que os próprios deficientes auditivos criem soluções. Tá? Então, vejam, é uma plataforma, assim, aparentemente simples, mas que atende vários problemas, não só a questão da formação e da educação de quem tem deficiência auditiva, mas também de dar oportunidade para que essas pessoas gerem soluções para aquelas pessoas que também têm deficiência auditiva. Então, veja que sempre as soluções que têm sucesso são aquelas que resolvem problemas explícitos, muito claros. Então, deixem claro qual é o problema que vocês estão resolvendo. A próxima empresa é a Geek Hunter. A Geek Hunter é uma empresa bem interessante, também são irmãos gêmeos, eles são gêmeos, e como lá o pessoal da Velho, e eles fizeram uma solução bem simples, bem focada. Qual é o problema, por exemplo, de uma empresa que quer contratar alguém na área de desenvolvimento de software? É saber se aquela pessoa está preparada, vai dar conta de fazer aquilo que precisa ser feito. Tem várias empresas que trabalham com recrutamento e seleção, principalmente pessoal técnico, tem vários. Eles desenvolveram uma solução que garantem que as pessoas que eles selecionam estão entre os 5% mais capazes da área técnica. Então, se a pessoa contratar ali, tecnicamente, eles garantem que o cara tem competência para fazer aquilo que a pessoa quer que ele faça. E aí a empresa, eles também fazem análise do perfil psicológico, mas o grande diferencial deles é ter uma solução, tem uma plataforma que ajuda a selecionar pessoas da área técnica, da área de desenvolvimento de software. Tá? Então, esse é o foco da Geek Hunter. Veja, não é nada fantástico, único no mundo, mas tem uma especificidade que ninguém tem, tem um diferencial que ninguém tem. Né? E a outra empresa, então, é a Ocean Drop. A Ocean Drop é uma empresa bastante interessante, que eles trabalham com a questão de superalimentos de alga. Então, esse é um caso bem interessante, porque eles eram acadêmicos de oceanografia e apaixonados pela questão do mar e querer empreender. E também querer aquela questão do consumo consciente, né? de usar esses recursos marinhos, esses recursos naturais. Eles desenvolveram, então, essa solução aí, esse alimento com base em alga, e eles recentemente receberam um investimento de 2 milhões de reais. Então, isso mostra assim, que quando você foca num problema claro e tem uma solução que resolve de maneira diferente das outras pessoas que vieram antes, você tem uma chance muito grande de não só ter sucesso, mas desenvolver isso rápido, porque as pessoas vão querer investir em você. Tá? Então, aquele negócio de falta de recursos não é um problema para essas empresas que, na verdade, têm
tem um problema muito claro, tem uma solução bem específica para aquele problema e tem um diferencial muito grande do que quem já está no mercado. Tá? Então, essa é o Xandrópolis. Então, como dica adicional, a gente tem algumas dicas assim, que parecem óbvias, mas são extremamente importantes. Qualquer dúvida que você tenha, leia o edital. Porque se você tiver alguma dúvida, lá no edital, a gente já roda esse programa, acho que pelo menos há 15 anos. Então, esse programa, a gente já enfrentou todos os problemas possíveis e imagináveis. Então, no edital está lá, todas as dúvidas já foram colocadas. Então, olhem o edital primeiro. Antes de fazer uma pergunta lá para o pessoal da equipe, olhem o edital. E lá está, a grande maioria das respostas estão lá. Se você não encontrar a resposta lá, aí você pode submeter para a equipe e o pessoal vai responder e vai dar a atenção a você. A outra dica é que, como eu falei antes, nessa fase não tem limite de ideias. Vocês podem submeter quantas ideias vocês quiserem. Então, vocês podem aprovar, vou colocar 10 ideias. Dessas 10 ideias, só vai passar para a segunda fase uma ideia só. Mas, de 10 ideias, pode ser que isso aconteceu em alguns casos, a pessoa acha que a melhor ideia é uma, e quando a pessoa vai avaliar, na verdade, a melhor ideia é outra. Então, isso pode variar bastante em função do ponto de vista. Às vezes, o avaliador tem uma outra forma de ver, e você acha que a solução melhor é essa, e não é. E, às vezes, é muito diferente, tá? Então, legal, Bissoto. É agora, importante a gente ressaltar também que todas as ideias que você vai submeter, elas vão ser avaliadas e vai ter um parecer. Então, o avaliador ele vai te ajudar também, se ele encontrou algum problema nessa tua ideia, ele vai te dar uma justificativa, vai te dar um feedback. Então, se você tem 10 ideias, você consegue 10 feedbacks sobre essas ideias. Então, é importante que você participe ali com todas as ideias que você tiver, que você vai continuar aí. Se uma só passar para a fase 2, mas eventualmente você quiser seguir com outras ideias na sua carreira, assim você vai ter esse feedback dos avaliadores. Então, o pessoal inclusive perguntou ali no chat, Bisotto, quantas podia participar? Quantas você quiser. Então, esse é um momento aí, até o dia 15 você pode cadastrar quantas ideias você quiser. E quanto mais, melhor, porque você recebe esse feedback dos avaliadores. Esse feedback é muito importante, porque às vezes você acha que a sua ideia é maravilhosa e o avaliador vai te mostrar que não é bem assim. E por que não é? Que aí, com isso, você, numa outra oportunidade, pode submeter de uma forma mais efetiva. Então, é aquela questão. O não agora pode ser muito bom, porque aí você vai entender o que é que você tem que melhorar naquela sua ideia, naquela sua proposta. Tá? Então, submetam quantas ideias vocês quiserem, porque a partir da segunda fase, você não vai poder participar de 2 propostas. Tem que participar de uma só uma, mesmo como membro da equipe. Tá? Então, agora, aproveite para colocar quantas ideias vocês acharem melhor. E a outra coisa, como eu já falei, não deixe para submeter na última hora, porque sempre vai dar problema. Sempre assim. Eu acompanho muito isso e é muito comum a gente receber, vai até as 18 horas. A partir das 18h01, começa a tocar telefone, começa a aparecer o pessoal mandando mensagem, olha, porque o servidor isso, porque o software de vocês deu problema, porque o servidor de vocês aí, não sei o que ela... Cara, infelizmente, fica para próximo, porque não tem qualquer justificativa, tá? Nunca aconteceu isso, não vai acontecer. Ou seja, se você deixar para a última hora ali e não der por algum problema de internet, ou provedor, ou sei lá o que for, mesmo que seja um problema no servidor lá de quem está sendo proposta. Cara, você teve muito tempo para submeter a proposta. E nós vimos que é bem objetivo. São 4 pontos ali que você tem que fazer, e um pitch que você vai fazer. Então, é muito fácil. Isso aí é rápido você fazer. Então, e o medo de fazer e a resistência de fazer acaba quando você começa a fazer. Então, comece a fazer. O começar a fazer vai fazer com que seja mais fácil escrever. Então, comece, escreva alguma coisa. Então, eu sempre oriento o pessoal, preencha todos os campos com o que você acha. 1 frase, 2 frases, e submeta. E depois vai melhorando. Depois volta e vai melhorando, aperfeiçoando. É nesse processo que você vai ajustando. Você não vai escrever perfeito da primeira vez. Você vai escrever errado. Então, escreva, arrume, depois passe para outra pessoa ler, depois arrume de novo, passe para outra pessoa ler, e arrume de novo, e vai indo até chegar próximo lá, e aí você submete, aí você fecha a sua proposta. Perfeito, Bisotto. É importante a gente ressaltar também
pessoal, que na avaliação, então, se a sua ideia tiver a mesma nota que outra ideia, a data de submissão ela é um critério de desempate. Então, você já parte aí com essa vantagem, né? Quanto antes você submeter, se no caso chegar nesse critério de desempate, quem submeteu antes passa para a próxima fase. Então, aí é mais um incentivo para, como o Bisotto falou, já começar ali a sua ideia, vai preenchendo. Até o dia 15 você consegue ir editando essa ideia que já está submetida, mas submetendo a sua ideia, você já garante a sua participação e fica tranquilo aí que você vai ser avaliado e participar do processo seletivo. Uma coisa que o pessoal sempre fala é que assim, quando eu comento que você tem que apresentar a sua ideia para várias pessoas para ver se elas entendem, se aquilo faz sentido, se não faz, o pessoal sempre fala assim, não, mas eu não vou falar minha ideia para ninguém, senão as pessoas vão roubar a minha ideia. Imagina se eu vou falar, não vou falar com ninguém, não. Cara, eu costumo dizer o seguinte, olha, meus amigos e minhas amigas, a ideia vale 1 centavo a dúzia. Ideia não é nada. A ideia, você acha que é maravilhosa e é maravilhosa, mas assim, isso não vai te garantir nada. Se você não implementar, não viabilizar aquilo, não desenvolver e colocar no mercado, a ideia que você está agora, tem pelo menos mais 10 pessoas no mundo fazendo a mesma coisa exatamente agora. Então quanto mais você falar com as pessoas, mais você vai aprender sobre a sua ideia. Não é vai roubar, ninguém vai roubar você na frente, porque você já teve ideia. Nesse mesmo momento que eu falei, 10 pessoas já tem a mesma ideia que você está tendo aí agora, que você acha que é inédita. 5 delas são chineses. E 4 são indianos. Então, assim, tem um monte de pessoas que já tem. Então, assim, fale com as pessoas, converse com as pessoas sobre essa ideia. Que cada vez que você fala, é aquilo que os professores geralmente falam. Quando eu ensino, eu aprendo muito sobre aquilo que eu estou ensinando. Então, é exatamente isso que acontece. Você começa a falar a sua ideia. Quando você começa a falar, você fala, puxa vida, isso aqui não ficou muito claro, realmente isso aqui não está muito fácil. Ao falar, você vai vendo que não está bem, e você mesmo vai ajustando. E tem o feedback da pessoa, aí você vai avaliar se o feedback faz sentido ou não faz sentido, você que decide. Mas falar com mais pessoas, quanto mais pessoas você falar, melhor. Então não fique aquela ideia hermética, quanto mais você esconder a ideia, é pior. Você vai escrever uma ideia horrível. Não faça isso. Compartilhe, converse, porque isso aí não vai fazer com que a pessoa roube sua ideia e faça antes de você. Como eu falei, eu estou mais de 25 anos nessa área. Eu nunca vi um caso que aconteceu isso. Tá? Você vai submeter uma ideia num programa desse e aí você fala para algumas pessoas, o cara vai lá e implementa mais rápido que você. Eu nunca vi acontecer isso em geral. Então não acontece. Você está na frente porque você teve a ideia e já estudou, já pensou. Então, você tem vantagem. Mesmo que a pessoa vai começar agora, ela vai ter que chegar no nível que você está. E aí, quando ela chegar onde você está agora, você já vai estar lá na frente. Então, percam esse medo, isso é bobagem. A ideia, só a ideia não resolve nada. É submeter a ideia e fazer com que isso vire um negócio que é fundamental, que é o diferencial. Às vezes tem várias ideias que são as mesmas. Por exemplo, tem um caso de sempre tem nos programas que eu participei, uma ideia de o pessoal para fazer reciclagem de lixo. Né? Fazer reciclagem, então sempre tem assim o pessoal que faz propostas para reciclagem de lixo. E nenhuma delas eu vi funcionar. Só uma em Criciúma, em Santa Catarina, que a moça conseguiu uma proposta bem diferente, ela conseguiu viabilizar aquilo, estava implantando em 5 cidades ao redor de Criciúma e estava viabilizando. Entendeu? Então, muitas pessoas tiveram a mesma ideia, em Manaus, em Alagoas, Espírito Santo, em Santa Catarina, em outras regiões de Santa Catarina, Chapecó, Blumenau, Joinville, ela em Criciúma, a mesma ideia, conseguiu implantar o que ninguém conseguiu antes dela. Então, às vezes, você fala que tem uma ideia, muita gente está copiando, mas é execução. Se você consegue colocar isso é aí que está a diferença. Ter a ideia, você pode ter, ela pode ser genial, mas se você não transformar isso em alguma coisa concreta, não vai resolver nada. Acho que era isso, né? Eu tenho mais alguma coisa que eu esqueci? Tá. Tem que participar do canal Telegram aí, então escreva aí no canal Telegram, é @startdsb. Então, ali vai ter vários conteúdos sobre empreendedorismo. Então, porque assim, um dos pontos fundamentais desse programa, mais até do que o dinheiro, mais até do que esse apoio para desenvolver a ideia, é a rede de contato.
Você participar dessa comunidade significa que você vai estar conversando com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo, querendo criar negócios. E não só pessoas que estão querendo criar negócios, mas pessoas especialistas em negócios. Pessoas que ajudam pessoas a gerar negócios. Pessoas que querem investir em quem tem boas ideias. Então, estar nessa comunidade é essencial. Mesmo que você não vai ser aprovado, só o fato de você estar ali, você vai saber o que está acontecendo, quais são os eventos, quais são os apoios que estão tendo, que tipo de programa foi lançado, que tipo de empresa surgiu e teve sucesso, quais foram os cases que não deram certo, você vai, tecnologias que estão surgindo, tem muita coisa ali. Então, o programa vale muito mais por esse contato, porque assim, quando a gente fez uma pesquisa com todos que participaram do programa, versões anteriores, e perguntava para ele, antes dele, quando ele entrava no programa, a gente perguntava por que ele tinha entrado. E aí 90% falava que era por causa do dinheiro, porque tinha o dinheiro lá e tal, 90%. Mas só que a gente fazia a mesma pergunta depois que ele saía. E a resposta era que menos de 30% falava dinheiro. Quase 80% falava o seguinte, não, o mais importante foi a rede de contato, a capacitação que a gente teve acesso a pessoas especialistas, a gente teve feedback, a gente conectou com fulano, com ciclano. Então, é isso que vale. O programa ele é excelente muito por causa disso. O dinheiro é importante? Claro que é, para fazer protótipo, para investir em marketing, para investir em desenvolvimento. É excelente em bolsa, é incrível. Mas tenho em mente que essa rede de relacionamento e essa experiência de integrar esse programa é muito mais valioso, muito mais. Porque ali você vai ter as pessoas que estão no top em termos de negócios inovadores no Brasil. Então você vai ter acesso ali a pessoas que estão no limiar do conhecimento em termos de negócio. Então aproveite essa oportunidade. Independente do resultado, você vai crescer muito como empreendedor ou como empreendedora. Tá certo? Então, obrigado. Fico à disposição aí para perguntas. Ana, muito obrigado aí. A gente que agradece, Bisoto. Então, gente, vocês fiquem à vontade ali, o chat está aberto. A gente já viu que tem algumas perguntas ali. Vou parar aqui de compartilhar minha tela para aparecer para vocês aqui. Vamos responder algumas perguntas que surgiram ali no chat. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas do Bisoto aí, sobre todos os campos, e tenham começado lá a preencher as ideias, quem ainda não tinha começado, e quem já começou a preencher, já submeteu, que consiga, né, melhorar o pitch, melhorar a proposta. Então, a gente fica muito contente aqui que todo mundo participou, né? E a gente vai, também tem gente perguntando se a gente vai disponibilizar o link depois. Sim, essa reunião ficou gravada. A gente vai disponibilizar para todo mundo que se inscreveu na nossa landing page. Mas agora, então, a gente vai aproveitar aqui o Bisoto um pouquinho para a gente responder algumas dúvidas que estão surgindo agora no chat. Vamos lá. Então, acho que a primeira pergunta que chegou foi do George. George perguntou, como que as candidatas vão competir entre si? Ideias que são somente projetos vão competir com outras ideias deste nível? Ou competirão também com empresas recém-formadas e mais maduras? Então, a gente está fazendo... são todas ideias, viu, Jorge? Então, você vai escrever lá. Não importa o grau de maturidade, como a gente ressaltou, o Bisoto falou aqui também, não importa o grau de maturidade, você vai competir com outras ideias da região do Distrito Federal ali da RID, então, e vai ser por nota. Então, só para esclarecer um pouquinho, o Bisoto falou ali sobre o feedback, a avaliação, para você deixar bastante claro para o avaliador. Então, a sua ideia ela vai ser avaliada por duas pessoas, dois especialistas, em que ele é baseado na nossa metodologia, né? O Bisoto passa para eles todo um contexto do que a gente considera inovação, como que ele pode avaliar essas ideias. Eles são especialistas da região, então a gente tem contato com uma rede aí de atores, né? Das universidades, enfim, de diversas instituições, e eles vão deixar, então, esse feedback para vocês. E essas ideias, então, elas competem todas no mesmo momento, né, na fase 1, mas não necessariamente quem está mais avançado em relação à maturidade tem maior nota. É isso mesmo, né, Bisoto? É exatamente isso, porque assim, você vai competir, é uma competição aberta, né? Então, se você tiver só uma ideia, você vai competir com aquele que já tem um produto pronto. Por isso que eu falo que, eu comentei e ressalto ainda, o fato de você ter um produto pronto não quer dizer que você resolva um problema claro.
Certo? O cara pode ter um produto pronto, mas é um produto que ninguém quer comprar. Porque eu já vi várias empresas já com produto e já com algumas cópias vendidas no mercado que não se viabilizou, porque eles resolviam um problema que ninguém queria, que ninguém tinha. Era um problema que ele imaginava, ele ou ela, a equipe lá imaginava. Então, assim, ó, o fato de você estar só com uma ideia e o cara está com um protótipo, um produto, não quer dizer que você está em desvantagem. O ponto é o seguinte, você conseguiu identificar um problema claro e grande para ser resolvido, e você tem uma solução que resolve isso, é isso. Se você demonstrar isso, independente do estágio, você vai ser aprovado. Perfeito. Na verdade, essa explicação do Bisotto responde à pergunta do Argus, que perguntou justamente sobre o nível de desenvolvimento da ideia. Tá aí a tua resposta, Argus. Obrigada, Bisotto. Em seguida, a gente vai responder aqui o Daniel Diniz, que ele perguntou. Deixa eu ver aqui. O Daniel Diniz perguntou: eu já tenho um modelo de prototipação e um modelo de negócio com incubação para inovação tecnológica. Posso fazer inscrição de novos modelos de projeto ou apenas um? Pode escrever quantos você quiser, quantas ideias, quantos projetos, pode colocar lá que todas elas vão ser avaliadas, vai ter um feedback dos avaliadores. E como o Bisotto destacou aqui, às vezes você acha que uma ideia é muito boa, mas na verdade a outra é melhor ainda, né? Muito bem. Eu lembro que, no caso que eu fiz uma vez em Alagoas, uma oficina, a pessoa chegou com 3 ideias. Ele falou assim, não, mas ó, eu tenho essas 3 ideias aqui, mas na verdade a que eu vou submeter mesmo é essa aqui. Aí eu falei assim, não faça isso. Não faça isso. Submeta aquela lá, pelo menos, e essa aqui também, mas aquela lá é a que tem mais chance. E aí depois eu convenci que era melhor e tal, mas o ponto não é esse. O ponto não é que eu achei melhor, etc. Aí o ponto é o seguinte, quem vai avaliar pode ter outra visão. Então você acha que, não, a minha ideia é essa aqui que é fantástica. O avaliador fala assim, não, cara, mas essa aqui eu gostei demais, porque isso aqui por causa disso, por causa daquilo. Então isso você às vezes, a E não gente que pode ser está ali... apaixonado pelo produto, né, Bisotto? Não pode ser apaixonado Exatamente. pelo produto. Essa paixão pelo produto é um problema. O pessoal se apaixona e quando você se apaixona, o que é a paixão? Você não vê os defeitos, entendeu? Você está tão assim, fixado que você não consegue ver o que está de ruim. As pessoas falam, aí você não consegue vender. Aí fala assim, o problema é do cliente, que o cliente é que não compra, ele não consegue entender a minha solução. Não, não é, filho. É que, na verdade, não tem um problema para ser resolvido. É simples assim. Perfeito. Não. Vamos lá, a próxima pergunta é da Caroline Silveira. O processo é apenas para soluções tecnológicas, como aplicativos, software, etc., ou inclui também soluções digitais, como oportunidades terapêuticas online para um problema social específico? É para todo mundo, Aline. Que bom que você Exatamente. perguntou isso, que a gente quer desmistificar essa questão de inovação ser ligada a questões de base tecnológica. Não, o programa Start PSB ele envolve 18 temáticas e 35 setores, então ele é bem abrangente. Tecnologia social, questões aí diversas que você consegue encaixar ali nas nossas temáticas. Então, você com certeza consegue participar sim, viu? Dá uma olhadinha lá no nosso sistema ali nas temáticas, que você vai conseguir com certeza encaixar o seu projeto. Muito bem. Jorge pergunta aqui também. O diferencial é um critério eliminatório / classificatório? O programa Start BSB visa apoiar a criação de novos negócios, mesmo que eles sejam similares a outros existentes? Ou identificar ideias e startups competitivas? Acho que isso aí o Bisotto também trouxe bastante na capacitação. Mas eu vou ressaltar, acho que esse é um ponto importante, que é assim, ó, o ponto é, quanto mais diferencial, melhor. Porque quanto mais você consegue se diferenciar do que já existe, resolver problema de uma maneira que ninguém conseguiu resolver, melhor. Então não é que é eliminatório, é proporcional. Eu tenho um conjunto fixo, limitado de recursos para investir. Eu vou investir naqueles que têm um potencial maior de ter sucesso. Então, se eu tenho 2 propostas, uma que é bem similar ao que já existe e outra é um pouco mais diferente. Então, nesse quesito, essa aqui vai receber mais pontos. Não quer dizer que vai ser aprovada, porque tem mais 3. Tem a equipe, tem o problema e tem a solução. Então, você pode perder um pouco o ponto desse, mas você pode ganhar no outro. Então, é importante que tenha um diferencial, mas não é que dizer assim, não, só aquela que é inédita que vai ser aprovada. Não, pode ter solução sim, não precisa ser inédito. Você tem que ter um diferencial para valer a pena, porque não faz sentido o governo investir
numa ideia exatamente igual que já existe. Então, não faz sentido usar recurso público para isso. Mas não é eliminatório, não. Você avalia no conjunto. E não é só esse item que avalia, né? São os 4 ali que são avaliados no conjunto da obra que você vai receber na nota final. Perfeito. Eu acho que também é válido a gente destacar aqui quais são os critérios de avaliação. Então, você vai preencher esses 4 campos ali que o Bisotto destacou, o detalhamento, mas então quais são os critérios? A gente vai, lá no edital você consegue ver certinho a fórmula, mas a gente vai destacar então o mercado, a inovação, que é uma média entre o produto e a tecnologia, e a equipe empreendedora. Então, fazendo esse cálculo geral é que você consegue obter a nota ali, então, da sua ideia, né, para ranquear as propostas que vão passar para a segunda fase. Então, é importante a gente ficar ligado aí nesses outros critérios também. Obrigada, Bisotto. Próxima pergunta. Tem gente perguntando aqui quando que a gente vai fazer oficina de pitch, outras aulas, como é que fica sabendo? O pessoal está perguntando, como é que eu fico sabendo dos próximos eventos? Só recebi e-mail. Pessoal, é muito importante que vocês sigam lá as nossas redes sociais e participem do nosso grupo do Telegram. Então, como o Bisotto destacou, é muito importante essa conexão. Lá a gente está sempre avisando das nossas novidades, dos nossos conteúdos. As nossas redes sociais é a fonte ali quentinha para você saber o que está acontecendo, viu? Até o dia 15/10 a gente vai proporcionar outras oficinas, ou outros momentos de interação com vocês. Inclusive, pitch é um dos temáticas que a gente está verificando para fazer uma capacitação específica. Se não me engano, vai ser no dia 8/10, a gente vai confirmar. E é importante, então, que vocês fiquem ligados lá nas nossas redes sociais e também no nosso grupo do Telegram, que aí a gente consegue avisar vocês de tudo que estiver acontecendo, beleza? E esse encontro aqui vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para vocês via YouTube. Muito bem. Próxima pergunta. Para um único problema, pode-se propor mais de uma solução? Então, você tem um problema, a pergunta deixa eu ver aqui, Patrícia, se para um único problema pode-se propor mais de uma solução? Excelente. É aquele negócio de quanto mais soluções você colocar, então, você tem várias abordagens, então utiliza várias abordagens. Então, esse é um caso. Você tem um problema, você vai colocar várias soluções. Às vezes, tem uma solução, você aplica para vários problemas. Então, é possível fazer sim. E é bem legal fazer isso, porque você explora possibilidades. Né? Perfeito. Obrigada, Bisotto. A pergunta também aqui do Carlos Eduardo. Já submeti minha ideia, mas quero enviar outro vídeo de pitch. Terei que submeter com nova data? Não, se você já submeteu, Carlos, você consegue editar até o dia 15. Então, a data de submissão é aquela primeira que você submeteu, mas você consegue fazer modificações, quer trocar lá seu pitch, viu que as dicas do Bisotto foram importantes para o seu negócio? Então, grava lá outro pitch, coloca o link, edita a sua ideia e a data de submissão continua aquela primeira. Então, não tem modificação da data, você consegue editar o seu projeto até o dia 15. Então, por favor, faça isso, viu? Se foi útil aqui esse workshop para você melhorar a apresentação da sua ideia, né? Então, faça isso lá, vai lá, edita a sua ideia e que você tenha mais chance, né? Foi interessante aqui, Bisotto, que o Daniel comentou que ele lembrou do produto da Ocean Drop no Shark Tank. Então, assim, pessoal, esses foram exemplos que o Bisotto trouxe para vocês, que eram ideias, eles estavam no mesmo lugar que vocês. Então, aqui foi a título de inspiração, né, Bisotto? Para mostrar que tudo é possível. Se não me engano, o CEO hoje da Ocean Drop, ele estava no curso de graduação, né, Bisotto? Estava desenvolvendo um projeto junto com outros colegas e isso virou uma... Claro, no início era uma ideia, ele pivotou depois o negócio dele e hoje eles estão aí recebendo aportes milionários. Então, pessoal, é possível assim, a gente transformar uma ideia, né, um negócio, principalmente o pessoal que tem aí projetos da graduação, vamos tirar isso do papel, né? Essa é uma oportunidade muito legal. E como o Bisotto falou, às vezes o recurso nem vai fazer tanta diferença. É um recurso legal para você começar, mas depois aí você tem uma jornada de captação de outros recursos e a gente vai conseguir te ajudar nessa missão. Muito legal. Vamos ver, a próxima pergunta é do Felipe. Um dos integrantes da equipe pode apresentar o pitch? No edital diz que tem que ser o coordenador, mas nosso coordenador não lidou bem com a câmera. Pode apresentar sim, viu, Felipe? A gente quer equipes complementares. Então, às vezes, a pessoa que é o coordenador, ela é ótima na parte técnica.
mas às vezes ele não é, ele é tímido, né? Não é tão bom assim na parte mais para deixar ali o pitch atraente, etc. Então pode sim, pode ser outra pessoa para apresentar esse pitch, desde que faça parte, né, da equipe que vai continuar ali no desenvolvimento do negócio. Então sim, pode gravar a outra pessoa da equipe. Carlos perguntou: meu projeto já está pronto? Digo, sem construção e pendente de melhorias. Posso submetê-los? Pode sim, o Bisotto falou ali. Pode começar com uma frase, submete e vai melhorando durante esse prazo aí até o dia 15. Então, você já pode submeter hoje mesmo. Preenche lá, só precisa ter todos os campos preenchidos, né? Minimamente. E depois você já consegue ali ir melhorando o seu projeto. Então, pode já começar hoje mesmo. O Carlos também perguntou como é que pode fazer parte no grupo no Telegram. Pode procurar @startbsb lá no Telegram, é um grupo público, né, um canal público. Também tem nas nossas redes sociais um linkzinho que você consegue clicar e participar do nosso Telegram. Então é super simples e vocês podem procurar lá, viu, @programa startbsb nas redes sociais e fiquem por dentro das nossas novidades. Uma pergunta do Daniel Diniz. Eu tenho uma solução que pode servir para vários problemas. Preciso apresentar a proposta com nichos de público separado? E aí, Bisotto? Ele precisa apresentar. Ele tem vamos lá. Tem uma solução que pode servir para vários problemas. Preciso apresentar a proposta com nichos de público separado? Não, assim, a gente estimula que sim, né? Porque então, resolve vários problemas. Então, você tem a oportunidade de, eventualmente, fazer várias soluções. Mas você pode também, uma dessas ideias, ser essa questão integrada que possa atuar em vários nichos, entendeu? Nesse estágio agora, é meio complicado, assim, uma solução que resolve 30 e tantos problemas, sabe? Porque aquele negócio, quando resolve muitos problemas, acaba não resolvendo nenhum direito. Então, quando fica muito genérico, resolve muita coisa, não é muito bom. Tá? Então, quanto mais focado e a pessoa consegue perceber de maneira concreta que aquilo resolve, é um problema claro e resolve aquele problema, é melhor. Tá? Então, assim, isso é uma decisão tua. Você pode submeter uma ideia abordando os vários problemas, mas você também pode abordar várias ideias com um problema diferente e ver qual daqueles que tem o maior potencial para poder ser resolvido. E mesmo se você decidir fazer uma ideia resolvendo vários problemas, limite aqueles problemas que são os mais importantes, aqueles que realmente são muito grandes e tem um volume grande de pessoas precisando, etc. Então, avalie isso. Não tente resolver um monte de problema, não, porque às vezes o pessoal tem dificuldade em priorizar. Ele pensa, não, o meu software, a minha solução serve desde pessoa com 5 anos até 90 anos. Não, isso não é verdade. Não é possível que alguém de 5 anos e 90 anos vá usar com a mesma empolgação, com o mesmo... Então, é mais complicado, entendeu? Tem uma outra coisa, mas assim, é muito difícil que isso aconteça. Então, foque. Veja aquilo que é o mais importante, aquilo que realmente faz a diferença. Tá? Então, você pode fazer as duas coisas, tá? Mas avalie bem. Perfeito, Bisotto, muito obrigada. Então, acho que a gente tem as últimas 2 perguntinhas aqui para a gente encerrar o nosso workshop. Obrigada, viu, Bisotto? A perguntinha aqui, então, a gente tem do Leonardo e do Carlos também sobre a equipe. Essa aqui é uma pergunta sobre se os integrantes do grupo têm que se cadastrar no programa ou apenas o proponente. Quem cadastra a ideia é o proponente, então, cadastro mesmo pode ser só o proponente, porque o proponente é que cadastra a equipe, ele vai dizer ali quem são os participantes, né? Fazem parte da equipe empreendedora, mas é muito importante que os participantes recebam ali as capacitações, então tem capacitações exclusivas para quem faz cadastro na nossa plataforma. Então, mesmo que seja uma pessoa proponente, os outros podem se cadastrar lá para receber essas capacitações, para ficar por dentro. Então, eu acho que eu respondi essa pergunta, pode ser só o proponente, o cadastro, mas se você quiser compartilhar as outras capacitações, todo mundo pode se cadastrar lá também. E a última pergunta o projeto do Carlos está finalizando o desenvolvimento e está em fase final. A equipe ainda não trabalha diretamente. Precisa colocá-lo? Sim, o Bisotto destacou que é muito importante a sua equipe empreendedora estar ali no contexto do projeto para a gente, né, o avaliador conseguir identificar ali, realmente, essa equipe dá conta de desenvolver essa solução que está propondo. Então, descreve ali quem vai fazer parte, mesmo que agora ainda não trabalhe diretamente, mas que você já está ciente de que vai precisar de fulano, de ciclano, de área tal, de tecnologia X. Então, é importante ali que você
preencha tudo certinho. É isso, né, Bisoto? Pode colocar tudo lá. Pode colocar. Fechado, então, pessoal. Eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço pelas perguntas. Eu acredito que a gente conseguiu aqui extrair diversas dicas, né, muito importantes para a gente finalizar ali. Quem estava ainda em dúvida como é que ia preencher cada campo, o Bisoto aqui apresentou diversos exemplos, trouxe aqui conceitos do que fazer, o que não fazer, principalmente. Então, eu espero que tenha sido interessante aí para você finalizar o seu projeto. E submeta mais submeta outras ideias ali que você tem ali no papel, né? E precisa de um feedback, precisa saber se essa ideia realmente vale ali o esforço de desenvolvimento. Então, pessoal, fiquem à vontade. Nossos canais também estão sempre à disposição. Sigam lá as redes sociais, submetam o quanto antes, não deixem para a última hora. Então, aqui a gente deu várias dicas para vocês nesse sentido. E podem contar conosco, pessoal que quiser participar de outras oficinas, outros eventos que a gente vai proporcionar, fiquem de olho lá nas nossas redes sociais e a gente vai entrar em contato. Se tiverem dúvidas sobre o edital, podem encaminhar para o e-mail startbsb@cert com C e I no final, .org.br, ou então lá no nosso site também tem um campo de contato que vocês podem preencher por lá. Então é isso, pessoal. Muito boa noite. Obrigada, Bisoto, mais uma vez pelo seu apoio aqui, o Bisoto com a gente, dando várias dicas muito importantes nessa fase inicial. E o Bisoto, pessoal, ele vai continuar conosco durante todo o programa. Então, fase 2, fase 3, o Bisoto vai estar aqui apoiando, falando sobre proposta de valor, modelo de negócio, enfim, toda essa capacitação muito importante para você realmente conseguir seguir no desenvolvimento do seu projeto e ter sucesso, né? Transformar esse projeto num negócio que vá para o mercado e que seja importante para a sociedade, enfim. Então, a gente agradece aqui o Bisoto pela participação e vocês pela presença, né, pessoal? Então, muito boa noite. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, viu, Bisoto? Imagina, eu que agradeço. Um prazer. Um abraço. Tchau, pessoal. Sucesso. Sucesso.